vendo. Tá. Vamos falar sobre esse laudo dessa empresa. Quando me falaram, olha, um laboratório publicou uma comprovação científica que o vinagre de maçã não faz mal para o cabelo. Quando eu recebi o print, eu percebi que não era um trabalho científico, não era um laboratório de pesquisa, não era, é uma empresa, sem falar mal da empresa, ela está cumprindo o papel dela comercial, mas é uma empresa que presta o serviço, oferece o serviço para quem quiser levar lá algum produto, algum ingrediente, alguma substância, para fazer um teste mediante já um direcionamento de qual será a resposta. Essa empresa vai fazer esses testes, não sei a competência, né? Essa empresa pode ter médicos, pode ter nutricionista, pode ter químico, mas você tem que ter uma competência específica para poder chegar a uma conclusão correta sobre aquilo que está sendo pesquisado. Então, primeira coisa, uma publicação, uma comprovação científica, ela é apresentada dentro de um trabalho científico, ou de um relatório de pesquisa, ou uma publicação científica, ou um artigo científico. Tá? Então ele tem um certo peso. E por que ele tem um certo peso? Ele não tem um certo peso porque ele está escrito, ei, aqui ó, olha para cá, uma comprovação científica. Ninguém coloca esse título. Esse print que eu recebi tinha esse título, comprovação científica. Por que comprovação científica? Não era um laboratório de pesquisa, não é um laboratório desvinculado a interesses comerciais, porque você chega lá, você fala, ó, eu quero fazer esse teste com isso, para ver se isso dá certo, se isso é bom. Tanto que nesse print, ao lado esquerdo, havia uma planilha com 3 itens, com o registro ali que o vinagre de maçã foi pesquisado e tal, deram um código para o produto ali, e tinha também um produto pronto com a marca de uma empresa, que foi testado, alguém pediu ali, para ver se funciona mesmo. Então assim, é um centro não de pesquisa, mas de aferição. Então não é uma pesquisa de descoberta científica, de consolidação, de informação, de conhecimento. Não. É uma empresa que presta serviço para que você tenha ali acesso a alguns testes para ver se você vai seguir esse ou aquele discurso. Já me deixou mais aliviado. Segunda coisa que me deixou aliviado, porque a ciência ela é exata, ela não se contradiz, ela se completa, ela agrega, né? Por isso que não existe concorrência científica, eu não considero ninguém concorrente, porque a ciência ela é construída mediante a contribuição, a colaboração de vários pesquisadores, vários estudantes, vários estudiosos, pensadores, e um vai construindo, descobrindo novas coisas, e todo mundo dá graças a Deus pelo avanço do conhecimento. Ninguém está preocupado em quem vai receber aplauso. Então, mas a segunda coisa que me chamou a atenção foi esse título em letras garrafais. Comprovação científica. Como é que uma comprovação científica contesta e contradiz todos os trabalhos e artigos científicos que nós temos à disposição? Muito estranho também, mas tudo bem, não para por aí. Para um artigo científico ele ser reconhecido como científico, ele tem que ter alguns elementos. Na minha vida acadêmica eu já fiz alguns TCCs, daqui 2 anos farei outros, se Deus permitir. O TCC, ele não é um TCC porque ele apresenta só uma conclusão. Olha, sobre tal assunto eu acho que é isso que acontece. E é o que acontece nesse print. Esse print tem lá um título, comprovação científica, que é um título que eu nunca vi ninguém usar em trabalho científico. E embaixo você tem 2 parágrafos de conclusão. Eu acho que o formol faz bem para o cabelo, não faz nenhum mal. O formol funciona assim, assim, assim. O formol não, o vinagre. O vinagre faz bem para o cabelo assim, assim. O vinagre funciona assim, tal, tal. Tá, essa é a conclusão que chegaram. A conclusão é uma suposição. Só que a suposição ela tem que ser baseada no conteúdo do trabalho. Não foi apresentado quais foram as pesquisas, quais foram os testes, quais foram os métodos laboratoriais. Foi trabalhado com o quê? Ultravioleta? Sistema térmico? Quantas amostras? Foi feito que tipo de abordagem entre cabelo e vinagre de maçã? Esses cabelos tinham que histórico? Foi feito em pessoas? Foi feito em amostras? Cabelo natural? Cabelo colorido, descolorido? Foi feito processo sugerido aí pelos defensores do vinagre de maçã com progressivas? Qual foi o método? Cadê as fotos? Um trabalho científico, gente, tem N páginas. Tem trabalho que tem 80, é curto. Tem trabalho que tem 200, 500, 800 páginas, onde você tem todo o método apresentado, com todos os dados físico-químicos que foram aferidos, que foram levantados, que foram comprovados, para que você tenha dado o suficiente para corroborar a razão da conclusão. Depois daquelas centenas de páginas, você tem as últimas que falam conclusão. Conclusão da discussão.
mediante tudo isso que foi levantado, concluímos isso. Agora, apresenta lá um título e uma conclusão. Tá, o vinagre não faz mal para o cabelo e ele funciona bem assim. Eu vou ler aqui para vocês qual foi a conclusão. Então a gente não sabe quem fez a pesquisa, como foi feita, se foi feito no laboratório, mas sem os equipamentos e os recursos devidos para se chegar a essa conclusão. Para se chegar nessa conclusão, exige-se muito método laboratorial de pesquisa, que leva tempo, né? E que deveria ser apresentado de forma mais profissional. Só que quando eu vi que era de uma empresa prestadora de serviço, eu já entendi, né? Que não era nada assim voltado especificamente para uma comprovação científica, conforme propagava-se o título apresentado ali. Mas quem fez esse trabalho é especialista em cabelo ou mais. Tem muita gente que é especialista em cabelo que não é especialista em processo iônico capilar. Então a gente também tem que verificar isso, né? Quem fez esse trabalho? Veio da onde? Essa conclusão veio fruto de que mente? Porque, como eu disse, a conclusão é uma suposição. Uma suposição construída, uma conclusão construída em cima de uma série de provas, né? As provas não foram apresentadas, só foi apresentada a conclusão. Então, vamos lá. Está escrito lá assim, no primeiro parágrafo. O vinagre não agride nem danifica a fibra capilar. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como eu estava dizendo, o cabeleireiro ele pode ser até especialista em fio de cabelo, mas ele não é especialista, muitas vezes, em ionização e sistemas de ionização capilar. Que sentido? O cabeleireiro ele está acostumado a achar que o cabelo danificado é aquele cabelo que está com aspecto de espiga de milho, que está enfraquecido, com as pontas que já estão esbranquiçadas e sem forma e não recebem nem mais cor, e que você tem que tomar cuidado quando você molha, porque se você puxar vai quebrar. Isso é um cabelo danificado? É, mas é o único dano que existe para o fio de cabelo? Não. O cabeleireiro está muito acostumado a achar que o cabelo está danificado quando ele foi danificado por excesso de recursos químicos aplicados a esse cabelo que ultrapassaram seus teores de suportabilidade ou por métodos de aplicação de reações químicas cujo pH alcalino era extremo. Então ele está acostumado com um sistema de desmembramento da matéria capilar por elasticidade, o cabelo está desestruturado, desmanchando, quebrando, rebentando e tal. Mas existe um dano aplicado ao cabelo que muitas vezes o cabeleireiro e esses prestadores de serviço podem ter concluído como benefício, quando na verdade não é. Porque o cabelo ele tem uma condição iônica muito interessante no seu interior, ele tem uma alta resistência a variações alcalinas de pH, mas ele não tem resistência a variações ácidas do pH. Então, a construção das cadeias peptídicas por parte dos aminoácidos faz com que haja uma interação, uma correspondente reação com a presença da água no cabelo, que faz com que haja uma manifestação elétrica considerada neutra, mas não dentro do pH 7 da ferição de pH. Então não é relativo a pH, é relativo a potencial iônico, ou ponto, iônico não, isoelétrico, potencial isoelétrico ou ponto isoelétrico. O que significa que a neutralidade de carga se alcança no que em pH seria interpretado como pH abaixo de 4, 3,8. Então você colocar qualquer substância com pH abaixo de 3,5 no cabelo, você causa um dano permanente por desnaturação das fibras queratinizadas de proteína do cabelo. Ou seja, o que é desnaturação? É você fazer com que a proteína perca suas funções. A proteína ela será destruída. E no fato de proteína queratinizada, você não tem reversão disso porque você não tem processo celular biológico ativo ali. Então, quando você alcaliniza muito o cabelo desmancha. E quando você acidifica um pouquinho o fio de cabelo, abaixo de 3,5, uma associação dos fabricantes de vinagre, eles colocam ali em uma das suas publicações que o vinagre de maçã ele tem um pH em torno de 2,88, por aí, 2,88 para 3,5, o número parece ser próximo, mas em escala de pH, onde as alterações são por potenciação, isso representa muita coisa, ionicamente. Então, quando você submete ao cabelo a aplicação de um produto que para o cabelo é um pH extremo, abaixo de 3,5, acidez extrema, você cria uma deformação da matéria do cabelo por contração.
E nisso o cabelo está num estado irrecuperável, danificado, destruído, vai ter dificuldade para corresponder a outros procedimentos químicos como descoloração, coloração, outros alisamentos. Vai chegar uma hora que o cabeleireiro vai tomar um susto porque aquele procedimento que ele faz há tantos anos naquele cabelo que sempre funcionou, sempre foi maravilhoso, um belo dia, puf, caiu, quebrou. Já tem muito cabeleireiro levando esse susto. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu é que você estava criando ali um processo que um dia ia cair no teu colo, no colo de alguém. O cabelo aguenta, não quer dizer que ele vai aguentar sempre. Está bonito hoje, se o processo for irregular, for um processo ilícito, ele não vai aguentar sempre, não vai ficar bonito sempre. Principalmente quando você não está dando uma beleza, melhorando o fio. Quando você está dando uma beleza que depende de um produto estar lá. Então eu entendo que cabeleireiro trabalha para promover a saúde estrutural do fio. O cabelo não cicatriza, eu sei. Mas existem uma série de processos químicos que os produtos de reação química cosmética causam, deformam, desarranjam, alteram, criam situações ali oxidativas por substâncias que não estavam necessariamente no produto e nem são parte do cabelo e não é bom que sejam, que precisam de correção. Então a gente entende que existe uma previsão de tratamento capilar dentro da realidade que o cabelo não é feito de células vivas. Isso é óbvio. E quem fala que não dá para tratar de cabelo porque o cabelo não é feito de células vivas, está demonstrando certa ignorância nesse tema. Mas tudo bem. O que acontece? Quando você submete o fio de cabelo a um sistema de acidez mais do que ele suporta, o que vai acontecer? Ele vai se deformar, ele vai se destruir por contração de matéria, não por desmembramento. Ele não vai quebrar, ele vai ficar rígido. Então, de repente, se você tem uma amostra de cabelo que está meio elástica, você acidifica ela, você comete um crime contra o cabelo. Porque você torna ele rígido, não porque ele ficou mais forte, mas porque você deformou-o por contração de matéria. E quando você deforma ele por contração de matéria, ele fica com uma sensação sensorial tátil de continuidade e visualmente de brilho. Mas não é um brilho benéfico, não é um brilho positivo, é um fator de brilho que remete a um dano estrutural permanente dado ao cabelo. Hoje em dia nós estamos nessa maldita fase de muita gente achando que vale a pena colocar no cabelo qualquer processo de acidificação. A acidificação está sendo visto pelo cabeleireiro com bons olhos, infelizmente, o que também é fruto desse desapego, dessa inacessível conexão do cabeleireiro com a ciência. Então, veja bem, eles colocam, o vinagre não agride ou danifica a fibra capilar. Será que fizeram o teste, acidificaram o cabelo e viram que o cabelo ficou rígido, ficou forte, entre aspas, ficou brilhante, ficou com um sensorial melhor e acharam que com isso melhoraram, fortaleceram a estrutura capilar? Mas o primeiro parágrafo prossegue. Na verdade, houve um aumento na integridade da fibra e fortalecimento após o seu uso. Tá vendo? Disseram que a fibra ficou mais íntegra e fortalecida. Ora, se você desnatura permanentemente a fibra capilar com acidificação, ela vai ficar mais forte, mais rígida mesmo. Não quer dizer que ela está boa. Você perdeu uma série de funções ali. Que viabilizarão os mecanismos e a relação do cabelo com oxigênio, com umidade do ar, com outros processos químicos, com ativos de tratamento capilar. Você impediu isso, porque acidificou o cabelo, destruiu-o sem desmembrá-lo, destruiu-o enrijecendo-o, brilhante visto o visual, concluiu-se erroneamente que isso representou uma melhora estrutural do fio. Veja como é fácil chegar a uma conclusão equivocada, por não conhecer os extremos de suportabilidade do fio de cabelo e as suas condições iônicas. Então, estou passando um pouquinho de informação aqui, só um risquinho, já vou ter que fracionar esse vídeo em partes, para todo mundo poder assistir, talvez 4, 5 vídeos e pegar o fio da meada. Mas, o segundo parágrafo diz o seguinte, o que é bem interessante. Antes de alisamentos, o vinagre de maçã não apresenta benefícios relacionados à redução da integridade e fortalecimento da fibra capilar. Então, peraí. Esse parágrafo aqui merece uma interpretação mais pontual. Primeiro,